Chegamos ao fim hoje da nossa campanha de Neemias, da nossa jornada, que foi tão interessante, tão importante. E nós estivemos ao longo das últimas 6 semanas, ou 7, com hoje, né? Sei lá, não fiz a conta. Debruçados sobre o livro de Neemias, estudando a vida desse homem de Deus que serviu o Senhor com tanta intensidade, com tanta integridade. E certamente aquelas pessoas que se envolveram nessa jornada conseguiram absorver lições preciosas para as suas vidas. Tomara que você tenha sido um desses, que tenha se envolvido e absorvido bastante e agora pode aplicar na sua vida. E se eu fizesse uma enquete aqui, de manhã eu fiz, não vou fazer agora porque agora eu estou online, então não vou pagar esse mico. Perguntando o que você tirou de lição para a sua vida, eu sei que muitos pontos seriam levantados aqui, muita coisa interessante, como aconteceu de manhã, que tocou a sua vida. Hoje eu não vou fazer uma leitura bíblica do texto que eu vou ler, que eu vou explanar, tentar refletir, porque envolve todo o livro, não vou ler 13 capítulos aqui. Então, eu escolhi 3 versículos que tocam muito, falam muito comigo. Não exatamente por conta dessa jornada, mas de antes, e que a jornada trouxe à memória mais uma vez. Primeiro, Neemias 6,3, que diz assim: e enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Neemias 6,9, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E Neemias 8,10, disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. 3 versículos que falam comigo. A história de Neemias, mais que interessante, é fascinante, inspirando a todos que querem fazer a obra de Deus. Você quer fazer a obra do Senhor? Reflita então na vida de Neemias, inspire-se nele e torne-se disponível nas mãos de Deus, assim como Neemias foi disponível nas mãos do Senhor. Você quer ser cooperador da obra do Senhor aqui na terra? Queremos ser? Sim, nós devemos e nós podemos ser disponíveis nas mãos de Deus. A história de Neemias foi tantas vezes contada aqui pelos pregadores, pelo pessoal que estava ministrando os estudos, que talvez você até já saiba de cor essa história. Obviamente, nós não vamos ficar detalhando, entrando em pormenores, porque outros já fizeram isso com muita competência. Mas faremos apenas alguns destaques, tentando aplicar algumas lições para a nossa vida. São os destaques que eu colhi durante a jornada no livro de Neemias. Primeira, Neemias, o copeiro do rei. Não se sabe muito acerca de Neemias, apenas que ele era o copeiro, apenas aquilo que é narrado no livro de Neemias, que ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Seu pai era Acalias, seu irmão Anani. Provavelmente Neemias nasceu no exílio, é quase certo isso, e aprendeu com seus pais a amar Jerusalém.
Lembramos que ele era cativo, o povo de Israel, na verdade o povo de Judá, foi cativo para a Babilônia, lá permaneceu por longos anos, e depois o imperador que assumiu o governo, Ciro, permitiu que grande parte do povo voltasse. Então uma parte dos cativos volta para a região da Palestina, uma parte fica, no caso aí Neemias ficou no exílio, talvez eles tenham ficado porque já estavam envolvidos na sociedade, já tinham se estabelecido e considerado a sua moradia lá satisfatória, e não retornaram para a Palestina. E, como disse, Neemias era copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia, porque o Império Persa acabou assumindo a Babilônia, venceu a Babilônia, se tornou Império Pérsia. Era um homem de confiança do rei, servia no seu ofício como experimentador da comida e da bebida do rei, e certamente ele desfrutava de uma proximidade bem grande com o rei. Pertencia à comunidade judaica, radicada ainda no cativeiro, lá no país do cativeiro, e parte do povo havia retornado, como eu disse, parte havia ficado, e a primeira leva foi com Zorobabel, com Esdras. Esdras foi aquele que reedificou o templo de Jerusalém, e agora temos Neemias servindo ao rei. E Artaxerxes era o rei persa, Neemias, um judeu, era o seu copeiro. Porém, mais do que isso, Neemias é um homem de confiança do rei. Uma das suas atribuições, como disse, era provar a comida e a bebida para impedir que o rei fosse envenenado. E talvez, sendo alguém muito chegado ao rei, ao soberano, servisse também como confidente do rei, porque o rei era uma pessoa solitária. Então, tendo Neemias ali próximo, certamente havia bastante proximidade, alguma intimidade entre eles. E a gente infere isso pelo contato que eles têm, pela conversa que eles têm, que vai resultar na ida de Neemias para Jerusalém. E Neemias estava lá no reino, servindo o seu rei, mas um dia aconteceu algo que tirou o foco do seu trabalho e vai levá-lo a se tornar um líder, realizando uma empreitada que entrou para a história. Chegou a Suzã, que era a capital do império, uma caravana vinda da Palestina, e nessa caravana vinha Anani. Quem era Anani? O irmão de Neemias. Claro, os irmãos conversaram tal e tal, e Anani então contou as novidades da província e informou a Neemias que Jerusalém estava desolada, pouco habitada, muito pouco habitada, com os muros destruídos, os muros de proteção da cidade destruídos. E essa informação caiu como uma bomba no coração de Neemias, que acaba se abrindo para um sonho, certamente um sonho permitido por Deus. E nós podemos muito bem aprender, como já temos aprendido, com o seu estilo de liderança, e aplicar os seus princípios às nossas vidas. Então, o primeiro destaque que eu iria fazer era oração. Você captou isso no livro de Neemias, que ele era um homem que orava, um servo que buscava a face do Senhor. Então, quando Neemias recebe a notícia de que a cidade de Jerusalém estava um caos, destruída, abandonada, ele se angustia, mas ora pelo assunto. Quando lemos o livro de Neemias num fôlego só, podemos pensar que as coisas aconteceram todas de afogadilho, com muita rapidez, mas não foi bem assim que aconteceu. Desde o recebimento da notícia até a saída
para Jerusalém, passaram-se 4 meses. Então, foram 4 meses que, com toda certeza, Neemias colocou aquele assunto diante de Deus em oração. Creio que esses 4 meses foi um tempo de apresentação do seu sonho humano, Neemias sonhando em ir a Jerusalém e reconstruir os muros. Eu creio que foi um tempo em que ele colocou esse sonho diante de Deus. Senhor, se for da tua vontade, permita que o rei me permita seguir. E certamente ele fez assim, porque não é assim que você age quando precisa de algo, quando você deseja algo, apresenta a Deus e pede, clama por aquilo. E certamente um dia, ao comparecer perante o soberano Artaxerxes, e o rei percebeu que Neemias estava com o semblante caído, e percebeu então que alguma coisa não ia bem com ele, e perguntou: o que está acontecendo? O que está rolando aí, meu? E Neemias então declarou: olha, os muros de Jerusalém, a terra dos meus pais, estão destruídos e tal. E revelou então o assunto que o preocupava e dominava a sua mente: os muros de Jerusalém estão em ruínas. Quero fazer um pequeno parênteses aqui. Em 1980, eu creio que foi esse o ano, eu era pastor da igreja de Vila Margarida, e a gente fez um trabalho. Nós fomos convidados, eu e a Marli, para um trabalho que a molecada, a rapaziada, adolescentes da época fazia. E esse encontro foi na primeira de São Vicente. Então nós fomos com os nossos adolescentes para lá e usamos nessa ocasião um livro de Hope McDonald chamado Senhor, ensina-nos a orar. E entre os vários tipos de oração, nós ensinamos, baseado nesse livro, que há as orações flecha. Oração flecha. E foi esse tipo de oração que Neemias fez quando estava falando com o rei. Quando o rei pergunta: o que está acontecendo? Por que você está triste? Nunca lhe vi assim. E ele conta no seu livro que nessa hora ele orou. Então não pense que ele se ajoelhou, pôs as mãos, curvou a fronte, pôs a cara no chão. Não foi esse tipo de oração. Certamente foi essa oração flecha, tá? Que você leva o pensamento para Deus enquanto faz outra coisa e pede: Senhor, intervém, faz alguma coisa. E então, sugestão para você: não despreze esse tipo de oração, use-a sempre. Ou você já faz isso? Deve fazer, aproveita, né? E não importa, você está fazendo a prova, você está dirigindo o carro, você está conversando com alguém e às vezes precisa da iluminação de Deus para dar resposta melhor para aquela pessoa, que pode ser a chave para aquela pessoa, se entregar ao Senhor ou acertar a vida. Você ora, oração flecha. Foi isso que Neemias fez naquele momento. E ao olharmos a vida de Neemias, homem de Deus, fica bem claro que diante de cada dificuldade, diante de cada necessidade, ele buscava a Deus em oração. Que interessante, ele era agora, que o rei permitiu que ele fosse, deu-lhe uma caravana com segurança, cavalos, comida, recursos, uma carta para que ele pudesse atravessar os territórios até chegar ao seu destino. Então, ele agora era um líder do povo, nomeado pelo rei do império mais importante da terra naquela ocasião, mas não se sente autossuficiente. Pelo contrário, ele se reconhece carente, necessitado do cuidado e da direção de Deus. Por isso ele ora e busca o Senhor. Que isso possa ser uma verdade para cada um de nós, possa ser uma constância na nossa vida. Seja lá quem você for, o dono do mundo, mas você precisa da direção de Deus na sua vida, do cuidado dele na sua vida. Então, não se ache o bom ou a boa zona do Senhor. Busque o Senhor e peça a direção, peça a sua bênção. Homens e mulheres, servos do Senhor,
não andam segundo a sua própria consciência, guiados pela arrogância e presunção. Os verdadeiros homens e as verdadeiras mulheres de Deus colocam-se na dependência do Senhor. Como precisamos aprender com Neemias a nos colocar na presença de Deus e levar a Ele as nossas petições, as nossas aflições, as nossas necessidades. Não somos suficientes em nós mesmos. Precisamos do cuidado, da proteção, do amparo e da direção do nosso Senhor. Mas uma segunda coisa ficou ressaltada para mim. Ele era também um homem de ação, não apenas de oração, mas também de ação. Não apenas ora, toma atitude, age, e é indispensável que nós oremos por nossas questões, por nossas demandas, por todas elas e por cada uma delas. Mas também é de suma importância que nós partamos para a ação, orar e agir. No caso de Neemias, ele revela ao rei que gostaria de partir rumo a Jerusalém, para a reconstrução dos muros. E o rei lhe concede o benefício, lhe permite que vá, e assim, lá se foi o copeiro do rei, agora investido como líder de um projeto e de um povo. Ele se tornou governador por um tempo de Jerusalém. Que aprendamos com ele a desenvolver os nossos projetos sob a luz, sob a direção de Deus. Que ao elaborarmos as nossas intenções, num planejamento, estejamos também dispostos a agir. Não é só ficar sonhando, Senhor, faz a obra, Senhor, faz a obra. Nós temos que nos dispor a agir para que essa obra do Senhor seja feita através de nós. Afinal, nós somos instrumentos do Senhor. Neemias foi. Você quer ser? Deve ser. Neemias era mais que o copeiro do rei. Era servo disponível nas mãos de Deus. Podemos ser pedreiros, cozinheiros, dentistas, professores, profissionais do lar, etc. Aposentados, desempregados, podemos ser qualquer coisa, mas o mais importante é que nós somos servos do Deus Altíssimo e precisamos estar disponíveis para exercermos a nossa liderança, a nossa influência onde Deus nos colocar. Compreendeu? Então não importa o que você seja, o mais importante é que você é servo do Deus Altíssimo e é mensageiro dele, é testemunha dele, é instrumento dele para fazer a vontade dele aqui na terra. Para mim, esse é um dos grandes destaques. Neemias, outro destaque agora, Neemias, o reconstrutor dos muros. Chegando a Jerusalém, Neemias se lançou à empreitada de reconstruir os muros da cidade e colocação das portas. Eram 12 portas a serem colocadas. Hoje, se a gente fala numa cidade cercada com muros, só o Trump mesmo, né, quer querer fazer um muro na fronteira com o México. Mas se a gente fala numa cidade com muros, é algo inconcebível, porque hoje não funciona mais assim. Mas naquele tempo os muros representavam a segurança da cidade, eram a proteção da cidade. Ao anoitecer, as portas se fechavam e ninguém mais entrava ou saía da cidade. Era o jeito deles se protegerem. E Neemias levou com o seu grupo 52 dias nessa reconstrução, até a conclusão dos trabalhos. E nessa jornada ele enfrentou oposição, escárnio, provocação, mas não se abateu, não desistiu, persistiu até o fim. Só parou quando o muro foi concluído. Quando desafiado para uma armadilha preparada por Sambalate, Tobias, que o convidava para um encontro, uma armadilha na verdade, a resposta dele foi: estou fazendo uma grande obra, não posso descer.
Esse para mim também é um grande destaque. Esse versículo sempre me falou muito. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. E eu me lembrava de um tempo nos nossos primórdios como igreja, que tinha na cidade um certo pastor que tentava se intrometer aqui na vida da nossa igreja. Então ele fazia algumas colocações não misericordiosas, falava mal da gente e dava pancada na gente, algumas provocações. E um dia eu respondi num artigo, porque era o nosso CV News impresso, né? Corpo Vivo News, não era um news, né? Era só Corpo Vivo, sei lá, não lembro direito, mas era Corpo Vivo. E respondi lá num artigo, e certamente ele recebeu, e eu escrevi um monte de coisa, e no final eu respondi assim: estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Influência de Neemias. Certamente, quando estamos no serviço do Senhor, nós passamos muitas vezes por momentos difíceis, por lutas, oposições, traições, deslealdade. Qual foi o líder que não passou por isso? Você lidera a célula? Você é envolvido no trabalho do Senhor? Já não aconteceu assim? Às vezes você se dedica tanto a alguém lá, tá? E aquela pessoa puxa o seu tapete, né? Apronta alguma e você se sente tão entristecido com a situação. Creio que essas coisas acontecendo na nossa vida são inevitáveis. Todo mundo que está servindo o Senhor vai passar por isso. Todo mundo que está liderando alguma coisa, à frente de algum ministério, de algum trabalho, seja lá o que for, vai passar por esses momentos mais difíceis, mais tristes. Porém, nessas horas, o que deve nos mover e motivar é a convicção de que nós estamos engajados nos planos de Deus e que os ataques, as mentiras, ou seja lá o que for, não devem nos afastar da visão celestial, do plano de Deus, da obra que Ele colocou nas nossas mãos. Então, não olhe para as coisas ruins que estão acontecendo ao seu redor. Olhe para Jesus, que deve ser o seu alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, olhe para Jesus e prossiga, que seu foco seja Jesus. Como igreja, estamos fazendo uma grande obra. Não podemos descer para dialogar com opositores das coisas de Deus, que talvez digam isso, digam aquilo, mas não importa. Nosso alvo é Jesus. Você está engajado na obra de Deus, na grande obra de Deus? Outro destaque: Neemias, o restaurador do culto. O texto diz: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Muros concluídos, Neemias convoca o povo para uma grande reunião, para uma grande assembleia, e nela está presente o sacerdote, o escriba Esdras, que veio com uma das primeiras levas do povo, que foi o reconstrutor do templo, e ele lê diante de todo o povo a palavra de Deus, que naquela época, naquele momento, era apenas o livro da lei. E ele lê para todo o povo, e o povo vai ouvindo toda aquela narrativa, e muitos começam a chorar, se entristecer, talvez refletindo que na distância que estavam de Deus. E então Neemias instrui: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Hoje não é dia de tristeza, hoje é dia de alegria, vamos celebrar. O nosso inimigo e várias outras circunstâncias, geralmente produzidas por nossas próprias negligências, muitas vezes nos roubam a nossa alegria e, consequentemente, minam as nossas forças. Não é assim? Às vezes você não se sente cansado, entristecido, às vezes por situações, às vezes por circunstâncias criadas por você mesmo, porque a gente é assim, né? E Neemias trouxe de volta a palavra de Deus,
e a pregação da palavra de Deus, aplicada pelo Espírito Santo, é capaz de levar as pessoas à restauração. Então, nosso compromisso como Igreja de Jesus aqui, em São Vicente, é pregar e ensinar a palavra de Deus. Não queremos facilitar o Evangelho, adocicar o Evangelho, mas nós queremos expor a palavra de Deus como ela é, como está registrado. E para que pessoas sejam restauradas, pessoas sejam alcançadas, vidas sejam tocadas pelo poder de Deus. Não existe outro meio para alcançar as pessoas, para tocá-las, as pessoas, a não ser a palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo de Deus. Outro destaque: estamos fazendo uma grande obra. Quando lemos e estudamos o livro de Neemias, aprendemos logo o que é e no que consiste uma grande obra. Grande obra não é construir um grande e belo edifício, não é construir um grande viaduto, por exemplo, mas é fazer a vontade de Deus. O muro que Neemias levou o povo a reconstruir não era uma grande obra num aspecto humano. Não era uma muralha da China, por exemplo. Era uma recuperação de um muro que havia sido destruído pelos inimigos. Não era humanamente uma grande obra, mas aos olhos de Deus era uma grande obra, porque essa era a vontade de Deus. Você está compreendendo? Não importa aquilo que está colocado nas suas mãos para fazer. Se é ensinar uma criança as coisas de Deus, que coisa pequena, eu, com PhD na área de educação, vou cuidar de uma criança assim. Olha, se foi colocado nas suas mãos, é uma grande obra. Aquilo que Deus lhe trouxer as mãos para fazer, seja visto por você como uma grande obra, seja feita com total dedicação, com total zelo, para que Deus então possa abençoar. Deus não está se importando com o tamanho. Para Ele, grande é aquilo que cumpre a direção dEle, obedece à direção dEle. E Neemias recebeu a visão daquilo que estava no coração, porque toda obra começa pela visão. Então, sabia que tinha uma grande obra a realizar e a realizou. Não podemos perder de vista a nossa visão, nosso campo de trabalho. Não basta, por exemplo, olhar o mapa da cidade, o mapa do país e orar sobre ele, ou sobre a bandeira. Muitas vezes a gente faz isso nesse tempo de celebração missionária, Vamos orar por Angola, e o pessoal vai lá sobre a bandeira, ou sobre o mapa, ou pelo Brasil, estica a mão sobre a bandeira. Fizemos agora há pouco na menininha, na Heloísa, sabe? Isso é um símbolo, mas a gente precisa ir além do símbolo. Eu fico brincando às vezes com as palavras, quase que eu erro, o símbolo, Era brincadeira, tá? É símbolo. E a Marli fica brava comigo, E reclama. Qualquer dia tu vai falar errado, tá vendo? Então, é preciso que a visão seja colocada sobre as pessoas. Como vamos abençoar São Vicente, por exemplo, nossa Jerusalém? Orando pela cidade, sim, claro, mas o que mais? Qual é a ação agora? O que você pode fazer pela cidade? Anunciar a palavra de Deus, o amor de Deus, às pessoas que estão ao seu redor, que se envolvem com você. E se você for orar pela cidade, se você for colocar a sua visão sobre a cidade, o que você vai contemplar? Quanta desolação, quanta tristeza, quanta separação de Deus, quantas crianças jogadas, quantas pessoas circulando pela cidade desorientadas, quantos pontos de tráfico
de drogas, quantos jovens perdidos, desorientados, quanta gente sem alento, com enfermidade física, com enfermidade na alma, quanta necessidade. Se a gente for ver a cidade, qualquer cidade, Neemias ouviu a respeito da desolação de Jerusalém e Deus deu-lhe uma visão. Se olharmos a desolação da nossa cidade, Deus irá nos dar uma nova visão. E se tivermos uma visão do Pai Celeste, será impossível não enxergar a triste desolação do nosso povo. A atitude adotada por Neemias foi um ato de amor e de patriotismo. Quando recebeu a notícia, o que ele fez? Caiu no seu coração e ele orou. E passou a colocar aquele plano diante de Deus. Quando oramos, quando intercedemos pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso povo, isso também é um ato de amor e de patriotismo. Então, seja patriota. Não importa quem esteja no governo, se é do seu agrado ou não, quem seja o prefeito, se é A ou B ou C, não interessa. Mas ore pelo seu povo, pela salvação do seu povo, pela mudança social. Isso é um ato de amor e de patriotismo. No livro de Daniel, percebemos que ele derramava o seu coração 3 vezes ao dia perante o Senhor. Ele abria a sua janela e de joelhos, voltado para a direção, voltado para a sua Jerusalém, tão distante, centenas e centenas de quilômetros, orava pela cidade. Que a nossa visão nos leve a orar pela nossa Jerusalém. Qual é a nossa Jerusalém? Vocês estão tão tímidos? Ore pela sua Jerusalém, pela sua cidade, pela sua região, pelo seu país. Que a nossa visão nos ajude a verdadeiramente nos importar com a nossa cidade, com a nossa Jerusalém. Você ora pela cidade? Sei que o cristiano leva a turma a orar na terça-feira, não é? Então, tem que ser isso mesmo. Você se importa com os aflitos, pelas necessidades que estão vivendo as pessoas? Você se preocupa com os desorientados da vida? Você tem amor pelos que perecem sem Cristo? Se importa com eles? Tem a visão de Deus para o seu ministério pessoal? Você sabia que você tem um ministério? Se você não sabia e não está exercendo nada, você está em falta com Deus, porque Deus deu um ministério para cada um de nós. Você é testemunha, você é mensageiro de Deus, você é embaixador do Rei. Todos nós vivemos um tempo em que a nossa sociedade está desgraçadamente contaminada por todos os males. Tanto vício, tanta violência, tanta degradação moral, tanta degradação espiritual. É como se a cidade, o país e o mundo todo estivesse gritando a sua necessidade de crentes de visão. Tentamos nos aparelhar melhor com a pandemia, por exemplo, e até as coisas ruins podem contribuir para a gente melhorar alguma coisa. Não é assim? É só a gente tentar tirar a lição, aproveitar e seguir. Em vez de ficar murmurando, choramingando, tentar descobrir um jeito de agir naquela situação para mudar o foco, para que haja bênção. Então, aconteceu a pandemia, estamos ainda nela, e dizem que as coisas estão melhorando, quero crer, tomara que sim, mas a gente não tem tanta certeza, por isso devemos continuar nos cuidando, lógico, não somos bobos nem nada, né? Vamos nos cuidar, sim. Mas então, chegou essa tal de pandemia, que a gente não estava esperando, não estava querendo, mas chegou e mudou todos os nossos planos. Tudo, aqui como igreja tínhamos, né, um script legal para cumprir, mas chegou a tal pandemia e acabou com tudo. Então,
para não perder o contato com o pessoal, a gente tinha que fazer o culto online, tá? Transmitido pela internet, para que as pessoas que não poderiam estar com a gente pudessem acompanhar. E o começo era todo mundo em casa mesmo. E a gente não estava aparelhado para isso. O que aconteceu? Tentamos nos adequar, nos aparelhar. E aí montamos tudo isso aqui, que a gente não tinha, né? Transmissão. Gastamos uma notinha aí, graças a Deus o povo ajudou para que a gente tivesse essa oportunidade. Então, das coisas ruins a gente pode também, sim, tirar coisas boas. Então, nós procuramos nos aparelhar, procuramos melhorar nossos métodos, procuramos melhorar a nossa performance, sempre para produzir mais, para ser mais frutíferos. Confiamos, muitas vezes, em métodos, em recursos, em especializações, e deixamos de lado o que é mais importante na obra do Senhor. É bom que nós tenhamos métodos, é bom que nós usemos técnicas, mas que não nos esqueçamos jamais de que precisamos ter a visão do Senhor na nossa vida. Precisamos da visão do Senhor. E para isso, o melhor é que nos prostremos diante do Senhor e peçamos a sua direção. Senhor, mostra para mim o que o Senhor quer que eu faça. Me impulsiona para o teu querer. Eu quero ser bênção nas tuas mãos, Senhor. Usa a minha vida. Assim como Neemias fez, se dispôs. Neemias disponível nas mãos de Deus. Você está disponível nas mãos de Deus para que Ele use, para que Ele alcance outras pessoas através da sua vida? A palavra de Deus em Jeremias 33, 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Precisa da direção de Deus? Peça. Precisa de sabedoria? Peça que o Senhor dá. Se o nosso coração não estiver na obra, toda a nossa atividade será em vão. Assim como aconteceu com Neemias, toda grande obra encontra desafios, problemas, dificuldades, espinhos. Neemias sofreu escárnio, oposição, difamação, intimidação com Tobias, Sanbalate, Gesem, outros inimigos, mas ele ficou firme. Viu o povo desanimar e houve desunião entre o povo começou a se dispersar, se diluir todo, mas ele ficou firme até o fim. Às vezes, vamos bem no trabalho do Senhor, mas quando as lutas vêm, quando as dificuldades aparecem e são inevitáveis, tendemos a ficar desanimados. Aí vem o cansaço, vem o estresse, a vontade de largar tudo, porque parece que nada dá certo. É o que a gente pensa naquele momento aflitivo. Mas não é só o nosso trabalho que tem problemas. É a obra toda do Senhor que enfrenta dificuldades. Exatamente por ser uma grande obra, a obra do Senhor sofre ataques das astutas ciladas do inimigo. Muitas vezes chegamos a pensar que, se estamos fazendo a coisa certa, se estamos no caminho certo, problemas não podem acontecer. Mas esse é puro engano, porque com certeza, se você estiver fazendo a coisa certa, o inimigo vai agir para tentar tirá-lo do propósito. Mas não se renda, não desista, prossiga, avante, para que você chegue à vitória. O inimigo não descansa, mas você deve ser perseverante. Neemias estava cumprindo a sua visão, a visão que recebera do Senhor e enfrentava lutas terríveis. Não desistiu. Em 52 dias, eles conseguiram terminar aquela obra de reconstrução dos muros da cidade e de colocação das portas. Veja que lindo, diante da ameaça, o que Neemias diz, ou ora, falando com o Senhor: fortalece a obra
das minhas mãos. A visão não pode ser constituída apenas de olhar a cidade e ver quanto há para fazer, mas a visão precisa ser levada a cada um. Senhor, fortalece as minhas mãos para que eu chegue aonde o Senhor quer que eu chegue. Vendo os problemas, as dores, como proceder, joelhos no chão, assim como Neemias, olhando as necessidades, assim como Daniel. Então, logo depois de orar, de buscar a face do Senhor, conhecer a sua vontade, levantar-se e agir. Você gasta tempo para interceder, para pedir a direção de Deus para o seu caminhar, para a sua atuação, para o seu ministério, e tem agido fazendo tudo que está ao seu alcance para que a sua igreja prospere, para que a obra do Senhor avance. Ainda estamos num ano bastante atípico. Estamos iniciando uma retomada gradual, pouco a pouco, avançando nas nossas atividades como igreja, devagarzinho, conta-gotas. Não será este um tempo de orar como Neemias? Senhor, esforça, fortalece as minhas mãos para levar a palavra ao pobre e sofredor. Senhor, fortalece as minhas mãos para ajudar os que sofrem nos hospitais, nos ambulatórios, em qualquer lugar. Senhor, fortalece as minhas mãos para que eu possa enviar mensagens pelo WhatsApp, que seja mensagem de ânimo, de incentivo, de esperança para pessoas que estão precisando. Fortalece, Senhor, as minhas mãos para que eu possa abraçar o jovem abalado pelas filosofias mundanas, para levantar os abatidos, para consolar os aflitos, para ofertar com alegria para o sustento da tua obra, para tocar as campainhas das casas, e quando as portas se abrirem, falar do teu amor. Senhor, fortalece as minhas mãos para que eu possa abrir as portas da minha casa para que funcione uma célula, ou para que eu assuma a liderança de uma célula, ou para que eu seja simplesmente um participante ativo de uma célula, levando pessoas ao conhecimento de Jesus. Senhor, esforça as minhas mãos para que eu possa tornar o nosso povo unido, trabalhar pela pacificação, pela comunhão, para que haja paz no meio do povo de Deus, e que assim as rixas tolas, que as desavenças cessem e a tua igreja avance encaminhada. Senhor, esforça as minhas mãos, fortalece as minhas mãos para que possamos expandir a tua obra, para que tenhamos como igreja a consciência de que, por ser tua obra, aquilo que estamos fazendo para o Senhor é uma grande obra. Então, agora, pois, Senhor, fortalece a obra das nossas mãos. Esse tem que ser o nosso pedido continuamente perante o Senhor. Senhor, fortalece para que eu possa ser aquele servo ou serva do Senhor, que alegre o teu coração com a vida, com o serviço, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe.